Amado amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua casa, neste monte consagrado para o Senhor. Senhor, nós não viemos pedir nada, porque o Senhor sabe das nossas necessidades, mas damos graças ao Senhor, meu Pai, porque está cuidando da minha família, está tirando as epidemias que cercam lá, e o Senhor está trazendo eles livres, soltos, sã e incólume, para agradecer e louvar ao Senhor. Pai, eis aqui nós em poucas pessoas, mas o Senhor já há muito tempo não quer quantidade. O Senhor já era inimigo da multidão, porque o Senhor falou no rosto daquelas pessoas que eles estavam ali somente por causa da comida e da bebida. E também, meu Pai, para fugir dos soldados romanos. O Senhor saía do meio da multidão e somente aqueles escolhidos, eu ainda falava, estarei do outro lado do rio. Só aqueles que te adoram, aqueles que são discípulos, aquele que ouve e cumpre os seus mandamentos, é o que o Senhor ouve e o Senhor também leva para as coisas melhores. Por isso nós passamos aqui às quartas e sábados neste monte para agradecer o Senhor e esperar que o Senhor não retire de nós o Espírito Santo. Deixa, meu Pai, o Espírito Santo cercar-nos para tirar todas as sanhas do inimigo, a diabolice que pode nos atacar. Mostra-nos para nós a verdadeiro caminho, que é o verdadeiro Jesus Cristo. É Ele que vai nos colocar emblematicamente perante aquela porta que é pequena e estreita. Pai querido amado, fica conosco. Perdoa-me, meu Pai, esses falsos que dizem que vêm e não vêm, aqueles que acham que ficando como crente, cristão, falando que amam o Senhor, mas o Senhor já diz há muito tempo: esses que me louvam somente pelos lábios, porque o Senhor conhece o coração e os pensamentos. E eu sei, meu Pai, que o Senhor está conosco, porque o Senhor já diz em Tuas palavras: onde está dois ou mais, ali estarei. Senhor, nós estamos com as cadeiras vazias, mas sabemos, meu Pai, que cada cadeira dessa está um anjo, meu Pai, porque o Senhor nos coloca a Sua legião ao nosso redor. Porque quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, a pedido de Eliseu, ele viu, meu Pai, todos os soldados do céu cercando aquele soldado que iria prender Eliseu. E nós sabemos, meu Pai, que olhar espiritual, nós sabemos que somos cercados, meu Pai, pelo menos com 11 mil. Porque em Salmo 91, o Senhor fala em 11 mil anjos. E eu sei, meu Pai, que o Senhor é assim mesmo, o Senhor tem muito mais anjo do que nós. E nós queremos, meu Pai, fazer alguma coisa com o Senhor. E sabemos, meu Pai, que os anjos queriam fazer o que nós fazemos. E o Senhor não deixou eles fazer. Porque eles teriam que fazer, porque não tem discernimento. Eles têm que obedecer. E nós, meu Pai, quando nós prometemos ao Senhor, fazemos um voto de te adorar, de falar do Senhor. Ai de mim se não prego o Evangelho. Nós muitas vezes saímos para as coisas do mundo. E ainda o Senhor é maravilhoso, benigno, que quando nós retornarmos, o Senhor recebe-nos com carinho e com amor. Fica conosco, ajuda-nos, meu Pai, a cada vez mais fazer esses cultos. Que o Senhor traga para nós palavras edificadoras, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é normal e eu tenho que falar todo dia. A situação como nós fazemos o rito desse culto. Um abençoado ora, depois o outro abençoado louvam das 9 às 10 horas. Depois eu adentro das 10 horas às 11 horas, no pouco tempo que nos sobra, eu tenho que falar que é gravado, passado para 70 países do mundo, tem mais de 7.500 pregações, é só acessar www.explosão de milagres. Se tiver
mostra o dia que quer ver e ver, porque não adianta você procurar que tem milhares e qual é o que você falou e apareceu nesta igreja. Então tem que ser ensedado. Depois eu falo alguma coisa a respeito da limpeza desse monte. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós vimos que agora está mais limpo, né? Pelo menos a irmã Vanessa sempre está também limpando por aí. E nós vemos que a falta de higiene, né? Infelizmente não era para nós cristãos sermos tão porcos assim, né? Que porcos até os judeus não gostam. E depois eu faço as pessoas que estão colaborando conosco, é a missionária Maria, as obreiras Silvia, Deusuíta, o pastor, o evangelista Joel, que acabou de falar aqui, pastor Enenberg, lá da Colômbia, que orou, e o pastor Israel, que está ali, que vai trazer a palavra. Mas nós precisamos pensar um pouco. Nós estamos aqui esperando que Deus nos abençoe, e Ele abençoa, porque nós estamos mostrando que gostamos e amamos Ele. Naquele momento em que aquela pequena porta se abrir e chamar o seu nome, não vai ser outro nome do seu marido, do seu filho, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. É o seu. Então não adianta. A salvação é individual. De nós, pastores, a cobrança é maior. Porque se nós não mostrarmos o caminho, Jesus Cristo está ao redor de nós. Ele não aparece porque já se sabe, Ele já está. Mas é nós que estamos fazendo coisas, ainda podemos fazer coisas maiores do que Ele fez. As ovelhas que foram colocadas nas nossas mãos, as ovelhas de Deus, Ele vai requerer de nós, porque nós não tratamos com amor e carinho essas ovelhas, não mostramos para elas como é escapar, fugir do diabo, não é isso? Foge do diabo, fique só com Deus. E ainda, mesmo assim, por falta de confiança em nós, Ele sabe que há muitos sacerdotes, pastores e outra infinidade de nomes que são falsos mestres, porque Ele fala, eu mesmo irei resgatar as minhas ovelhas. Precisava Ele fazer isso se nós estivéssemos diligentemente, zelosamente trabalhando conforme Ele quer? E mostrar para todo mundo como é que nós podemos, de maneira em buscar os nobres dons, o fruto do Espírito Santo. Mas não. Nós sabemos que Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Ele vai deixar a parte de lá ganhar. Mas Ele vai cirandar nós para ver se realmente nós suportamos. Porque é tão gostoso falar que você ama a Deus. Você tem uma cama confortável, você tem um bom salário, você não está devendo nada para ninguém, você é altruísta, soberbo, eu te amo, Senhor. Mas quando vier uma coisa diferente, ou você perde um carro, roubar um carro seu, você já fica, perde. O mais interessante é que nós vimos atualmente, as pessoas falecem, a família fica tudo contra Deus. Será que não sabe que nós nascemos, vivemos e morremos por conta dele? E é tão gostoso, né? Porque a gente sabe que Ele pega essa rosa desse jardim e vai colocar no paraíso, no jardim dele. Porque aquele que anda nos caminhos do Senhor, Ele fala que não vai morrer.
Não morremos, passamos dessa vida para a outra, mas infelizmente é com esses que nós vamos lutar. Depois nós solicitamos, eu faço um devocional, depois solicitamos a alguém que venha orar pelas nações, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse povo que se chama pelo meu nome, orar e se converter, sararei a tua terra, e não colocarei as enfermidades que pus no Egito. Só isso dá arrepio, dá medo. É fácil falar, as enfermidades colocou no Egito. Vai ver uma das grandes enfermidades que eles colocaram nos filisteus, hemorroide. É uma doença cutânea que dá dor nas pernas, dor nos estômagos, e está toda hora uma coceira horrível, muitas vezes sangra, e todo mundo, até os animais tiveram. E ainda mais a gente fala, peste das moscas. Mas se um mosquitinho só já nos atrapalha, toda hora ficamos com receio. Imagina um enxame de mosca escurecendo a tua casa, e sabemos que aquela mosca veio depois das rãs. Ela poderia, dentro das suas patas, trazer doença, e nós não ligamos para isso. Depois nós solicitamos alguém que venha orar pelos objetos, porque no altar é que recebemos a bênção. Por isso, se tem uma chave de casa, seus documentos, alguma carta, alguma foto dos teus queridos, pode colocar aqui, que Deus falou que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Nós não somos justos porque Ele já olhou lá de cima e viu que não é um justo sequer. Porém, nós estamos no caminho para ser redimido pelo Senhor. Depois solicitamos alguém que venha orar pelas enfermidades. Quanta enfermidade está ocorrendo hoje aí? E lá, se nós vemos em Jeremias, ele fala assim, mandarei uma doença, e se não tiverem, mandarei 7. 3 vezes ele fala sobre 7, e nós sabemos que 3 vezes 7 é 21. Nós estamos na 4ª, acho aí, né? As epidemias são 4, só se nós pensarmos no que ele está desajustado, vendo esses desajustados que somos nós, ele está querendo fazer correção. Ainda falta 17, mas nós estamos passando por isso. Nós iremos mesmo atacar, mas não iremos morrer, porque ele está recolhendo nós. Depois eu solicito alguém que venha orar pelas nossas famílias. Nossas famílias estão deterioradas por causa das próprias Raquel. As Raquel estão chorando até hoje. Por quê? Não ensinou seus filhos nos caminhos que deviam andar, e ele nunca se desviaria. Sempre toco nesse assunto porque quando eu chegava com alguma coisa diferente na minha casa, meu pai queria saber de onde era, como eu ganhei, como todas essas coisas. Hoje o filho chega com o carrão do ano, a mãe não quer saber, ele nem tem estudo, nada. Depois vai chorar lá na cadeia, passando vergonha, porque eu sempre digo que é vergonhoso para uma mãe só para ver o filho ficar nua, mostrar as partes genitais, e escavocada até para ver se não tem alguma dentro dela. Mas culpa somos nós. Se um pai e a mãe ler provérbio, ele vai ver. Tudo está ensinando aqui. E principalmente provérbio 29, 24, parece que nós não devemos de maneira nenhuma passar a mão na cabeça. E tem uma parte de que quando o filho estava mais ou menos no Antigo Testamento, você apresentava para o sacerdote fazia uma oração e chamava a turma. Era apedrejado, porque o mal não tinha que viver entre eles. Eu vou fazer, pelo jeito, hoje parece, perdão para o nosso pregador, porque o meu devocional,
Além de tudo, depois de passar 36 horas, então tive uma... Aí no final eu vou contar sobre essa situação, que a palavra diz, quanto mais sábio, sabe para si mesmo, ou derrubarei a sabedoria dos sábios, e aquele que pensa que sabe não sabe nada, e eu estou nisso aí, não sei nada não. Mas abram, eu vou trazer, elucidar alguma coisa como Deus castiga pela desobediência. Nós estamos vendo hoje o que está ocorrendo aqui, em todos os lugares. Nós estamos vivendo o tempo de Noé. Quanto mais você querer louvar a Deus, você vê que os vizinhos estão fazendo festa, passa, principalmente hoje é sábado, lá nosso vizinho começa de sexta-feira até segunda-feira, é um batuque violento e todo mundo feliz, e eu vou ver lá nos prédios cheio de garrafas de cerveja, não sei, jogado para cá e para lá. Mas tem uma coisa, quando sente alguma coisa, chega uma pertinho, pastor, ora por mim, e nós somos obrigados a orar. Porque nós não podemos nem dizer se ele está certo ou errado, porque nós estamos de toda maneira, Pai do Senhor apóstolo, de toda maneira nós sabemos que quem vai julgar é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque todos nós iremos ali, amém? Então ali, Mateus capítulo 22, 37, isso é uma lei, é uma ordem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Mas lá já não obedecia o povo que foi para Deus com saudade daquele povo. Fez tudo para tirar aquele povo que estava 430 anos. Não é 430 anos escravo do Egito. 430 anos da promessa. No Egito eles ficaram só 215 anos, mas 215 anos como escravo. Deus tirou aquele povo dali. 3 meses depois eles já estavam blasfemando, murmurando contra Deus. O mandamento já está, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, sede diligentemente, zelosamente, cuidadosamente, ouvi a minha voz e guardados o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é dele, todo aquele povo foi ele que criou. Mas ele tinha aquele povo hebreu como povo particular, é privada, é própria dele. Ninguém ia mexer naquele povo que era dele. Mas aquele povo nunca deu, como nós. Muitas vezes nós não damos valor ao que Deus está fazendo para nós. Hipócritas, mentirosos e falsos. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Isso está em Êxodo 19, 8, 24, 3, 7, Jeremias 42, 5, 6. Eles falam, tudo que o Senhor faz, faremos, e daí a pouco já não faz mais. Será que não estamos na mesma coisa fazendo isso hoje? Mas eu vou deixar Êxodo 23, capítulo 23 e 4 até o 23, Deuteronômio 4, 16, 17, 18, porque tem uma história dentro dessa história, onde diz, não farás para ti imagens, o 25, não encurvará a ela para os servires, 10, descansará no 7º dia, é o sábado, é o dia de descanso. Eles descansaram? Será que Deus estava ou está contente conosco quando nós não obedecemos as coisas? Êxodo 23,
o Êxodo 23 mostra as normas de procedimento. Naquele tempo já tinha normas de procedimento. E eu digo, não é necessário nenhuma igreja ter regimento interno. Porque o regimento interno vai ser feito do homem. Ah não, você não pode entrar na minha igreja de blusa vermelha porque o vermelho é do inferno, não sei o quê. É aqui, o procedimento está aqui. Porque é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Nesse meio tempo, aquele povo fez o quê? O bezerro de ouro. Será que está deixando contente o nosso Deus? Gênesis capítulo 6, versículo 6. Desde aquela época, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Ele destruiu e só deixou 8 pessoas. E quis destruir novamente depois em Abraão e Moisés. Quando falaram, ó Senhor, se tiver 10, se tiver 5, se tiver até 3. E ele se arrependeu do mal que ia fazer aquele povo. Quis por 2 vezes destruí-lo, por pedido de Abraão. Números 14 e 11. Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão? Ele já sabia na época, números lá atrás, 3.000, 4.000 anos atrás. Até quando? Vejam, Levítico 27 e 29 diz: por toda coisa consagrada será coisa santíssima ao Senhor. É santíssima ao Senhor. Nós temos que cuidar das coisas consagradas ao Senhor. A primeira coisa nossa qual é? No evangelismo nós apresentamos o nosso filho ao pastor que apresenta ao Senhor. No catolicismo é apresentado ao padre que lava no batismo e apresenta ao Senhor. É coisa santíssima. E por que então você não cuida daquela coisa santíssima? Vocês vão ver uma das coisas que não cuidavam. Deuterônimo 7:3. Não dará tuas filhas e não tomará suas filhas para teus filhos. O que aconteceu? Entrou naquela terra, sobrou fornicação por todos os lados. 1 Samuel 15, 17 e 26, Deus chama a atenção de Samuel, pois já havia rejeitado Saul. Saul, todo mundo sabe, homem alto, forte, valente, foi colocado, respeitado, comandante, foi colocado como rei por imposição do povo. Como tem a voz do povo é a voz de Deus, não é nada não, porque o povo, a voz do povo só errou contra Deus, foi rejeitado. Mas é uma figura, todas as figuras do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deuteronômio 28, 22. E com secura e com destruição das sementeiras e com ferrugem te perseguirão até que pereças. O 28, 23 diz assim: os teus céus que estão sobre a terra, tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Tu, pois, não ore por este povo, não te ouvirei. Sabe por quê? Não estamos falando daquele povo que está nessa hora, em vez de estar glorificando ao Senhor, está no boteco, fazendo alguma coisa, e esses que ficam por cá, depois vão se queixar. Nós vimos o que aconteceu na Bahia, em Minas Gerais, Maranhão, Amazonas, ou é fogo ou é água. Aqui está, ó. Seca castiga a plantação e gera perdas no sul e no centro-oeste. De lá para cá, nós também, porque nós não temos viveres, nós não estamos para as plantações estão sendo destruídas. Será que não é Deus? Deuteronômio 28, 22 e 28, 23 está falando para isso. As sementeiras serão, e além disso tem outra parte que ele fala assim, que as suas oliveiras irão produzir.
mas elas cairão. O que é isso? Eu tenho falado, as verduras vão dar ferrugem. Todo mundo pensa que ferrugem é aquilo que dá no ferro. Não. Quando você olha uma folha, acontece isso. Mas neste caso, como é que eu disse que aquele que sabe não sabe nada, eu vou rapidamente falar o que aconteceu. A minha filha tem a casa dela próxima, faltou luz, que eu uso um pouco da luz para a igreja, faltou luz, e eu, até meia-noite de quinta-feira, para lá e para cá, sacudindo para ver o que era, o que não era. Não sabia de nada, mas o que aconteceu? Comecei a procurar vários eletricistas para ver o que era, porque ela chega hoje, os meninos precisam de alguma coisa, e procura um, procura outro, alguém, achamos um interessado, falou, mas meu irmão mexe com isso, deixa eu telefonar para minha mãe na casa tal, e ele não estava, mas ele me deu uma outra pessoa. E eu fui procurar essa pessoa, cheguei lá, irmão, nome Davi. Meu Deus. E ele falou, olha, eu não vou poder ir na tua casa agora, mas depois das 3h30 irei. Quando eu chego em casa, estou fuçando aquilo, né, para ver se conserva e tal. Ele chega e falou, mas o senhor falou, não, eu vim depressa. Ele viu o meu cartão, tem o cartão de pastor, né, da igreja. Ele veio, meu Deus. Aí ele olhou tudo, consertou e tal, e ele falou, e aí, não, para você eu vou fazer, fez metade do preço que seria combinado, doído ainda. Aí eu, o senhor é cristão, evangélico? Porque essas coisas, né, não é, o irmão tem que fazer coisas para ele. Ele falou, não, eu sou católico. Eu falei, é o mesmo Deus. Olha aí onde nós vamos aprender, e eu aprendi. E eu toquei no assunto. Não, tudo bem, é o nosso mesmo Deus, só que eu não entendo como tantos especialistas, tantos conhecedores da lei que Deus deixou, façam algumas imagens ou alguma coisa semelhante e vão adorar ídolos e imagem. Aí ele falou, olha, mas Êxodo 25:18 dá permissão para isso. Eu falei, eu sinto muito, eu não entendo, não me lembro, mas eu vou estudar. Eu falei, pode estudar, que eu sempre estou nisso. Quando a gente pensa que alguém não sabe, sabe mais que a gente. E eu leio mesmo. Aí eu corri. Enquanto no Êxodo 24, que é o 20, capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não podemos fazer. Mas o 25, puxa vida, como é uma coisa contrasta com a outra, que não podemos de maneira... E eu vou mostrar para vocês porque nós não podemos começar a debater. Esse é o capítulo 25:18. Está escrito, farás também 2 querubins de ouro. Querubim não seria um ídolo? Não é uma imagem? Batido, e os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Vocês viram que a gente fica numa dúvida? Mas indiretamente eu acredito assim, enquanto Deus não mandar você fazer, você não faz. Mas se Ele mandar, você faz. Era isso que tem a situação. Mas vamos tirar essas dúvidas de muitos quererem ser santarrão. Eu sei, eu faço, não sei o quê. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Nem se deem as fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Encontrou-se com um cristão? Vamos orar, eu oro e ele reza.
Todo mundo, né? Tem pessoas que acham que orar e rezar e suplicar e rogar tem diferença, não é a mesma coisa, é falar com Deus. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitem e são para a perversão dos ouvintes. Você imagina você encontrar com um católico aqui, começar a discutir a regra dele com a tua regra, aquele que passa, olha e fala, eu não vou ser nem católico nem cristão, só ficam brigando. Segundo Timóteo capítulo 2, 23, diz ainda assim, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Você vai encontrar, principalmente as nossas missionárias que saem por aí distribuindo os cartazes. Vai ver tantas coisas, mas deixa. Disse que você para bater o pé no chão. Deixa para lá. Porque ele, você sabe que todos os joelhos vão se dobrar. Naquele dia não é você que vai fazer. Mas ainda falamos de Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entre em questões loucas, genealógicas e contende nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não adianta. Ao contrário, você falou, irmão, o tempo que nós estamos trabalhando aqui, vamos visitar um irmãozinho aí que precisa fazer um barraco, vamos ajudar ele a cavucar o chão, vamos levar para ele uma cesta básica, vamos levar ele para 1 quilo de batata, ou mesmo 1 quilo de mais barato de tudo que é chuchu. Não é não? Eu falo chuchu, sabe por quê? Porque eu vim de uma, vamos dizer, miséria, né? O normal, como a gente vê, muitas pessoas estão aí, mas em casa, para nós tratarmos, passar, enganar o bucho, era ele, o chuchuzinho com sal, né? Era tão gostoso, tão. Por que nós não fazemos ao contrário de nós estarmos discutindo porque eu sou de Paulo, porque eu sou disso, porque eu sou porque eu sou da denominação tal? Denominação vai entrar nos céus? Ou é você particularmente, porque eu disse que a entrada no céu é só você e Deus, não é isso? Então, eu aprendi muito. Graças a Deus que o cristão lá era muito mais de fé do que eu. Eu agradeci ao Senhor, falei para ele, muito obrigado pela lição. Amém? E salva de palmas, meu glorioso Deus, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de chamar aqui a missionária